Vamos receber agora Antônio Sarazá. Sarazá é um dos responsáveis pela empresa Estúdios Sarazá, Conservação e Restauro, de São Paulo. Ele que trabalha com arquitetura, paisagismo, restauração do patrimônio histórico e artístico. Foi seu estúdio que fez a restauração do nosso Château d'Eau e, atualmente, ele trabalha na preservação e na restauração do Palácio Piratini, em Porto Alegre. Vamos ouvir sua palestra, Monumentos, Documentos Construídos, Símbolos e Valores. Antônio Sarazá, homem, estatura alta, cabelo curto, castanho, usando barba branca, camisa cinza, calça jeans azul e tênis preto. Vou falar um pouquinho hoje, né? E principalmente agradecer sempre o acolhimento dessa cidade tão magnífica que nos acolhe e é tão importante nessa demarcação mesmo do que é, e nós vamos falar um pouquinho sobre esses monumentos, né? Então aqui também está o painel aqui, escrito Monumentos, Documentos Construídos, Símbolos e Valores, seminar a memória do nosso pertencimento e a importância da educação patrimonial, o logo do Estúdio Sarazá em preto e bordô, e na parte superior também as cores vindas do arco-íris, as cores. Então vamos lembrar um pouquinho, né, de toda essa produção da cultura e do que é esses monumentos. Deixa eu ver se eu me localizo aqui Então nós vamos falar um pouquinho dessa relação então estabelecida entre o ser humano e o meio que ele habita, né? Nós vamos falar o habitar, então, que ele está relativo a esse conhecimento desse espaço, essa relação desse espaço, e também essa relação do pertencimento, né? E do próprio reconhecimento, então, desse próprio espaço. Nós vamos ver, então, a diferença, né, do ser humano, dos outros, né, de todos os outros animais do planeta, é justamente a produção cultural. Enquanto os animais estão ali, sobrevivem, eles se alimentam e eles têm toda uma dinâmica, o ser humano ele começa essa produção cultural já a partir então das cavernas. Aqui a gente está mostrando então um pouco da caverna de Lascaux. Essa caverna ela tem milhares de anos, onde o ser humano então desenhou e começa a projetar o mundo cultural. Ele começa então a entender essa dinâmica da caça, entender essa dinâmica do próprio ser, e ele começa então a colocar a mão, ele começa a projetar a mão e começa então a desenhar também, fazer essa produção cultural do que ele está observando, então está conhecendo nesse espaço. Então a gente fala que as primeiras produções da cultura e os primeiros monumentos ali já estão ali. Monumentos são documentos construídos, né? Então a gente vai ver que esses monumentos todos que a gente vai falar e comunicar, na verdade, ele tem uma intenção de passar, então, essas informações. Muitas delas simbólicas, né? Então, a gente vai ver, está vendo esse painel aqui, mostrando, então, todos esses desenhos que foram colocados de bisão, geralmente nas cores, então, vermelhas e amarelas, e também utilizando aqui o desenho do preto do carvão para fazer essas marcas, então, sendo reproduzidas nas paredes dessas cavernas, esses desenhos que eram vistos na natureza e eles são reproduzidos, então, de algumas formas, né? Aqui a gente pode observar também a cabeça do cavalo. Tá? Aqui também esse painel com as cores, então, ocrisantes, né? Com as cores do fundo das terras, das cavernas, né? E os desenhos então em grafite, mostrando ali o bisão, mostrando ali os rostos de tigres e trazendo um pouco dessas imagens aí que vão compor então toda essa monumentalidade iniciando ali pelas cavernas, né? Aqui a gente percebe também muitas inscrições, né? E a gente vai ver logo mais essas diferenças, né? Começa então aqui
com esses desenhos, né, nesses abrigos, né, onde o ser humano se recolhia, se abrigava primeiro nas montanhas. Depois a gente vai ver que essas montanhas naturais são substituídas pelas montanhas artificiais. O ser humano vai buscar do mundo natural e construir o seu mundo cultural. Ele vai buscar das areias e das pedras das montanhas naturais para construir então as suas montanhas, seus templos, suas igrejas artificiais, né? E aqui a gente pode falar um pouquinho também dessas origens, né, que foram usadas primeiramente com os pigmentos de todas as formas e depois o que foi selecionado, que foi trazido como os elementos mais duradouros, né? Utilizava-se então sangue, utilizava-se carvão, utilizava-se óleos vegetais, e eles não perduravam tanto quanto as tintas inorgânicas, né? Que era a base de terra. Então a gente vai ver que o que sobrou muito dessas informações foram as origens minerais, né? Os tons ocrisantes, que a gente vê que foi utilizado depois como pigmento nas próprias construções das cidades, tá? A gente vai também perceber aqui, em Minas Gerais, Mato Grosso, tem muita predominância das representações zoomorfas, né, ou a representação, então, de figuras dos animais, e as figuras geométricas, e já no Nordeste do Brasil, a predominância, então, das antropomorfas e as zoomorfas, né, quer dizer, a relação, então, do próprio ser humano com a sua extensão do seu corpo e também as figuras dos próprios animais, né? Aqui também representado nessa figura aqui as figuras geométricas circulares, né? Então a gente vai ver muitas linhas circulares e também algumas linhas retas, formando então essas linhas geométricas. Aqui o sítio então da Pedra Preta, o quanto que a gente não vê aí de monumentos então, né, do ser humano já nesse espaço, nesse território que a gente habita até hoje, né? Então, o quanto que a gente não tem aí de milhares de anos de informação e de uma própria inscrição com valores simbólicos e monumentalistas, né? E o mais importante aqui, a gente vê o quanto era uma vida natural, né? O quanto que era representado da sua vida cotidiana, do dia a dia, né? Representações das suas caças, representação das ferramentas, representação do espaço. E uma reflexão do que é que está hoje também sendo preconizado nos monumentos, né? A gente tem que ver também e se preocupar muito com a história que está sendo passada e com a versão que está sendo passada, né? A gente vê muitas... na verdade, essa imagem aqui mostra, então, esse espaço todo que foi utilizado, e depois, dentro desse espaço das cavernas, dos espaços naturais, eles passam, então, a serem construídos nos espaços, né, da própria arquitetura, do próprio urbanismo e da própria organização. Aqui a gente fala muito, então, no ser humano que era coletor e caçador, e depois, quando ele se fixa, então, na agricultura, trazendo, então, essas construções para dentro dessa referência histórica das cidades. Muitas imagens aqui, né, então, mostrando essas cenas do cotidiano, mostrando, então, até o próprio beijo, né, aqui é uma figura, então, bem abstrata, né, em vermelho, de duas pessoas, possivelmente, aí, tendo esse contato do beijo, né, isso na Serra do Capivari. Então, a gente consegue observar muito, né, essa descrição do cotidiano, do dia a dia, né, dessas ações. E a gente pode perceber também aqui Stonehenge, né, que é a construção também de monólitos de pedra, né, mostrando então que o ser humano vai buscar essa influência não só do seu cotidiano, mas também algumas informações e relações com o universo. A gente percebe aqui, então, uma construção em pedra, né, formando uma construção circular, e o fundo também amarelo como um pôr do sol, né, mostrando ali a importância e a relação, então, do sol e do universo em relação a esses monumentos.
aqui essa formação então das pedras em formato circular e também a importância, né, da sombra e da luz nesse processo todo dessa monumentalização. Aqui também as linhas de Nazca, é um fundo também em tons de terra, mostrando as grandes figuras, né, na relação então do macaco, na relação toda, trazendo então essa relação da terra junto com a cosmologia, né, trazendo essa informação também do próprio céu, ou querendo informar o céu de todo esse processo, né? Isso que a gente fala dessas figuras, né, que elas estão aí numa civilização tão distante que a gente já não entende mais como uma relação de conhecimento, né? A gente faz essas suposições e aí as pesquisas, a história e toda essa relação que a gente viu brilhantemente, né, dos estudiosos, para trazer um pouco à luz, né, essas informações que estão aí como forma simbólica, né? Aqui as estátuas, né, da Ilha de Páscoa, os totens, de formas também de figuras humanas, né, como uma representação de olhar para o universo. Aqui a gente está passando por várias fotos e imagens pela Turquia e imagens pelo mundo, mostrando um pouco desses monumentos, né, tanto da civilização moderna, quanto a civilização também mais antiga. Tá? O próprio Parlamento de Roma também, né, mostrando aqui as ruínas, né, as pilastras, as colunas, as construções da forma clássica. E depois a evolução, então, desses símbolos, né, trazendo sempre uma evolução. E os ciclos, na verdade, muito mais do que evolução, esses ciclos, então, das informações, né? E as próprias ruínas que ficaram também dessas construções, né? Então, trazendo todas essas informações, a gente vai contar um pouquinho aqui, né, do que o Chateau d'Eau ele mostra para nós, né? Essa construção, que é um castelo de águas, ele foi construído, então, para ser uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água, e todo ornamentado também mostrando esse símbolo, né? Então, uma caixa d'água que vai estar ali nas cores, né? E uma forma circular também na praça. A gente foi buscar, então, no restauro, essas cores que também trazem as cores ocrisantes. A gente vai ver que o tom, as argamassas são argamassas à base cal, e os tons também são desde o amarelo até o vermelho terracota, né? Trazendo toda essa informação. O próprio tombamento agora também, né, da portaria, tombamento estadual do IFAI, né, do IFAI, que é o estadual, no livro do tombo de 4/10 de 2018, e o COMPAC também, já anterior a isso, fazendo esse tombamento. O que é o tombamento, na verdade? O tombamento é o reconhecimento da sociedade de um determinado bem, né? Então, a gente vai ver aí que a sociedade é que determina esse relacionamento. A gente fala que o bem não tem esse valor só pela matéria, e sim pelo reconhecimento. Por isso, a importância de todo pertencimento, conhecimento e absorção, então, da população desses valores que estão intrínsecos a essa construção. Aqui a gente vai ver essa monumentalidade, né, o monumentum, que remete, então, para a raiz, né, europeia, né, que vai trazer, então, essa memória do próprio verbo, né? E que aqui a gente vai ver que já esses monumentos já têm aí milhares de anos também sendo construídos. E aqui trazendo um pouco dessa informação clássica. A gente vai buscar muito dessa informação de Grécia, da Roma, né? A construção, então, das colunas, mas todas elas remetendo, então, ao próprio universo. A gente fala, então, que é do macrocosmos, trazendo a informação para o microcosmos, né? Aqui a gente pode ver muito bem o quanto que ela tem uma importância
nessa relação do movimento do Sol e da própria Lua. Aqui é uma flor da vida, que na verdade, a formação, então, principal, né? Aqui é uma série de flores e umas figuras geométricas, onde sai do próprio centro uma vibração. Alguns elementos também em triângulos, quadrados, mostrando, então, toda uma circularidade dentro desse processo. Uma possível similaridade também com Atlântida, né? Que era a construção das cidades utópicas de Platão, onde a gente vai ver na parte central essa área circular, depois na parte lateral o bosque dos deuses, do outro lado o bosque do amor, e ao longe ali a gente vai ver que são as planícies irrigadas, né? A gente vai ver que tem uma similaridade muito grande com essa informação, com a cidade de Platão. Aqui é uma vista aérea também, mostrando a cidade, onde o Château d'Eau está no centro. Aqui algumas linhas também que a gente colocou para mostrar essa referência, então, com a Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste, né? Mostrando a posição exata de cada coluna, a posição exata de cada coqueiro, cada palmeira que está ali também, é um marco, e ela também tem uma estrela no meio do chão. Então ele não é um monumento que ele se expande a partir do seu próprio limite, né? Ele vai ter informações também na rua, como a estrela. Essa estrela ela tem 5 pontas, e uma das pontas ela bate bem no pôr do sol, no equinócio, né? No solstício, esse sol ele está nas 2 laterais, né? E 2 vezes por ano, no solstício de primavera e no solstício de outono, ela se encontra bem na posição daquela estrela. Tá? Aqui, durante o restauro, voltando e buscando essa coloração também dos tons ocrizantes, né? Onde a gente vai buscar essa informação. Foi feita toda uma decapagem e a volta, então, das cores originais, né? Aqui é o estado que ele foi entregue, né? Quando foi reinaugurado, a gente está vendo aí que ele tinha essa água, né? A importância também, esse espaço, né? Ele está ali envolto em uma bacia, né? Onde a gente tem 50 centímetros de água, e essa ponte que vai fazer essa ligação. Essa água, conforme ela é parada, à noite a gente consegue projetar e ver todas as constelações paradas ali, e a gente consegue quase que como pegar e tocar, não é? nessas constelações. A gente ficava horas ali com o Osni, o pessoal nosso, né? Os irmãos todos ali, vendo e observando, então, muito de perto o movimento dessas constelações. Então, com certeza, a gente pode falar que ele é um grande portal solar, né? E um portal celeste também. A partir dele, a gente consegue ter noção, então, da posição dos sols, nos solstícios, nos equinócios, e também as constelações a partir do reflexo, então, do espelho d'água. Aqui mais uma imagem também do Château d'Eau, já com uma iluminação. Um pouquinho, então, das fotos antigas, né, mostrando essas imagens logo do início da sua inauguração. Tá? E essa tríade também que ele compõe junto com os outros elementos, né, que é a própria matriz e também o museu, né, que é o Museu Municipal, que era a antiga Casa de Câmara e Cadeia. Então, eles fazem um alinhamento perfeito na posição leste-oeste. Embora pareça que eles estão tortos, na verdade, a posição certa deles é essa posição do alinhamento entre a igreja, o Château d'Eau e a próprio museu. Tá? Inclusive, o alinhamento do nascer do sol, agora, daqui a 2, 3 dias, né, vai ser
na posição do frontispício, né, do triângulo da construção da própria prefeitura. Então, muito bem lembrado aqui, né? Também agradecer aqui à secretária, que sempre fica cutucando, né, nas suas colunas e nas crônicas, né, esse céu, né, de Cachoeira do Sul, que é um céu que fala, né, é um céu que se mostra, e teve o tombamento agora recente também dessa área envoltória, para garantir, então, que as futuras gerações tenham acesso também a essa comunicação, né, essa comunicação celestial, a essa representação dos próprios elementos, né, tanto o Sol e a Lua, se mostrando e contando um pouquinho do que é hoje. A gente consegue entender pelos georreferenciamentos, pelos satélites, né? A gente vê que desde a antiguidade o ser humano já olhava para o céu e trazia as informações, né, das estrelas para construir o microcosmos, né, olhando aí o macrocosmos. Aqui um pouquinho então das ferramentas que foram utilizadas, né? Aqui é uma cena onde aqui está o pedreiro, né, construindo essa ferramenta a partir das próprias formas do Chateau d'Eau. Aqui a gente vê a mão no pedreiro, então, utilizando uma ferramenta, que é a ferramenta do cintel, ou a chapelona, que é uma máscara, onde é passada para fazer a forma, então, desse elemento arquitetônico. Aqui mais também algumas fotos, mostrando, então, esse movimento, né? Aqui está uma figura, então, também de um pedreiro, com uma guia, e puxando esse carrinho para formar, então, essas golas, esses formatos, tá? Do próprio monumento. Aqui alguns temas que estão ali dentro dos símbolos do Chateau d'Eau, que é o próprio tempo, as luzes, as sombras, a água, as náiades, que a gente fala também, alguns chamam de samaritana, né? Poseidon, que também possivelmente é o Netuno, dependendo de qual que é essa relação, né? Se é grego ou romana. Os peixes, as flores, as cores, tudo isso está ali como uma forma simbólica dentro desse processo da informação. Os símbolos que estão ali, essa cena então traz ali como se fosse um sol, né? Mostrando o tempo, as luzes e as sombras. Aqui um pouco a posição também da Lua em determinado momento, onde vai transpassar pelas colunas, e a gente consegue então perceber os movimentos lunares e solares também. Aqui mostrando então o globo terrestre com a incidência da luz do Sol, mostrando as posições, né, do solstício e equinócio, aquilo que forma então as nossas estações do ano. Esse momento do eixo da Terra, onde o dia e a noite têm o mesmo período, é o que a gente chama dos equinócios, né? Que a gente vai ter agora o equinócio, então, do outono, e a gente vai ter em setembro o equinócio da primavera. Esses dois pontos são importantes para o Chateau d'Eau, porque eles têm marcas específicas. E a gente consegue entender um pouco, então, de quando era, né, para se plantar, para se recolher, quando é que vinha a chuva, todo ele a partir, então, só do reconhecimento e da leitura desse monumento. Aqui um pouquinho, né, mostrando aqui esse gráfico, desde 2006 até 2025, os horários e as datas dos solstícios e equinócios. Então, é bom, interessante para quem quiser aparecer, quem quiser lá comparecer, e ver essas datas, o quanto eles se repetem, né, e o quanto eles vão mostrando a partir de dezenas de anos, sempre essa marcação solar. Aqui também nessa cena, mostrando então o nascer do sol atrás ali da prefeitura e a iluminação das colunas, tá? Essa aqui é a cena que possivelmente a gente vai ter daqui a alguns dias, no nascer do sol, possivelmente lá pelas umas 7, 8 horas da manhã, porque ele já vai sair do horizonte e ele vai estar se projetando por trás, então, do prédio da prefeitura, e ele tem uma marcação exata, né, na formação triangular. Esse edifício do museu, ele é construído por uma parte retangular no pavimento térreo, e ele tem um pavimento superior com o telhado em forma de triângulo, e o sol ele nasce, então, no ápice, só nesse dia,
né, nesses equinócios, ele parte desse frontespício. Tá? E aqui também, nessa cena, mostrando a iluminação das colunas, né? Em determinados momentos, elas vão se iluminando, mostrando também ali alguma configuração. Isso é importante a gente estar colocando, porque é um código que está sendo passado ali, né? É um código que às vezes ficou esquecido também, porque além das formas, a gente tem ali também toda uma situação dessa leitura universal, né? E aqui a cena mostrando então essa estrela, né, que está marcada aqui no chão, mostrando o pôr do sol, né, exatamente também nessa mesma data, nesse mesmo período. E eu já passei lá ontem e já vi que ele está muito próximo, né? Então a gente está vendo ali que na data ele vai estar ali, né? Hoje a gente tem ali as árvores que estão tampando um pouquinho, mas dá para perceber ali pelo reflexo, então, e pelo própria luz, né, do sol, que ele vai estar ali certinho nesse espaço. Aqui então, puxando algumas linhas, essa cena também mostra as figuras geométricas exatas ali que a gente tem, e que aí vai remeter também toda uma constituição, né, e uma formação ali de informações que estão como semiótica, né? É uma linguagem, então, que a gente fala, uma linguagem simbólica. A gente vai ver que quem vai desvendando, quem vai conhecendo esse monumento, cada vez mais tendo umas informações ali importantes. Tá? A água, então, também, essa fonte, o reservatório de distribuição. Infelizmente, logo depois que a gente entregou, o pessoal da manutenção quebrou o dreno, então ali não está tão difícil, né? Mas realmente ali já se perdeu água logo de início, numa forma de manutenção, enfim, ele perdeu as suas águas ali pelo dreno, mas espero ali, né, logo ter sucesso, e o prefeito e a vice-prefeita aqui presentes estão aqui, né, junto com a secretária e todo mundo aqui, batalhando para que ele volte a ter todas essas informações pujantes. O próprio espelho d'água também, né, que é essa parte de baixo, a gente foi se inspirar muito nas cores também, da própria areia e das tonalidades da areia do rio Jacuí. Então ela tem uma tonalidade ali dos tons ocrizantes também, dos tons de ocre, os tons da própria cor da areia do rio Jacuí. E aí antigamente ele tinha aquelas colorações, né, branca, azul. Quando a gente fez a prospecção, voltou novamente, então, a ter essas informações, né, dessas cores que elas estão muito mais próximas aos tons da terra. Aqui uma cena também interessante, que foi a iluminação que foi concebida logo do início. A gente colocou uma iluminação nos 4 pontos cardeais, é como se o sol tivesse ao mesmo tempo iluminando ele à noite. Então ele não tem aquela passagem e ele se ilumina de uma vez só nos pontos cardeais e ele formou essa forma dessa mandala, né? Então a gente vê as proporções corretas dele com uma iluminação exata também. A gente forma a mesma flor da vida, né? Essa mesma forma de figuras geométricas, mostrando como se fosse um pingo d'água e uma projeção desse pingo a partir da própria água, né? As figuras então femininas, né, das mulheres ali que estão, as camponesas ou as samaritanas, né, que mostram então um pouco da purificação dessas águas, né? Elas são filhas, né, do Poseidon. E a posição que elas estão com os jarros e com as ânforas, mostrando então essa posição, né, como se tivessem o movimento lá em cima. Então vamos fazer uma descrição aqui, né? É uma caixa d'água que a gente tem 18 metros de altura, aonde a parte superior tem um reservatório de água e a posição ápice, a posição lá em cima, tem um Netuno com um tridente, e ele é como se estivesse fazendo a velocidade da água, fazendo a bomba da água, o movimento da água. Depois desse enchimento,
desse reservatório, o escorrimento ou a passagem para a população passaria então pela purificação das ninfas, né? Então, enquanto ali a gente tem o Poseidon trazendo o movimento das águas, a gente vê ali as ninfas ou as náiades, né? Que ela vem do processo de escorrer, né? Então ali a gente tem quase que um simbolismo, né? Trazendo as águas do Jacuí com esse movimento e com a purificação das águas. Aqui a gente vê uma cena também dessas náiades, né? Que é uma figura feminina, é uma figura de mulher, que ela está com as roupas então grego-romanas, né? E tem essa peça principal que está na prefeitura de Porto Alegre. Aqui uma figura lembrando como elas estavam, né? Todas trincadas, todas com movimento, porque elas são feitas com argamassa. Essas argamassas, a gente sabe também que tem uma certa movimentação, uma certa expansão. Foi tratado então com as argamassas flexíveis, com pinturas flexíveis, mas ela continua ali sofrendo esse processo então de morte, né? A gente vai ver que todo no mundo natural, Cronos é que comanda essa vida e a morte. Como nós também, as areias, as montanhas têm as suas mortes, né? Ela começa também a soltar essas areias e vão para dentro do rio, e a mesma coisa também são as madeiras, né? As madeiras que a gente utiliza no mundo cultural, elas são madeiras que estão mortas. Os nossos antigos artífices artificializavam essa vida. Então a gente fala que colocar os óleos, né, os óleos vegetais, as ceras, né, o óleo de peroba, nada mais é do que enganar a morte dessa madeira. A gente consegue manter ela viva mesmo estando morta. E a gente vai lembrar muito isso, e isso faz parte do processo do aprendizado, né? E da passagem do que é para nós hoje o patrimônio cultural. Patrimônio cultural é muito mais que coisas, são relações, são contatos, são conhecimentos, são buscas dos antepassados, para que a gente leve, se transforme hoje e leve isso para a geração futura. Então, patrimônio cultural é muito mais do que coisas, né? A gente vai ver que é muito mais relação, muito mais conhecimento, uma relação de pertencimento do que a validade das coisas. Se a gente for contar só como patrimônio cultural sendo coisas, que nós vamos deixar para a geração futura um monte de prego enferrujado e madeira apodrecida, né? A gente tem que buscar os saberes e fazeres e as intenções da construção. Infelizmente, a gente pode falar que hoje os monumentos, eles foram construídos muito para mostrar um pouco da vida dos vencedores. Mas a gente tem que lembrar também que tem pessoas ali que foram as vencidas, né, como no caso das guerras, das batalhas todas, né, e também aquelas que ajudaram esses vencedores, né. Então, para nós, o tijolo não tem só dimensão, tem o sangue e o suor de quem amassou também. E aí nós vamos lembrar de toda uma série da sociedade, que são os artífices, né, são as mestras, os mestres de conhecimento, né, aqueles que trabalham com o artesanato, né, que não é esse artesanato que a gente conhece, né, que virou uma coisa barata. O artesanato para nós é a arte nata, aquele que nasce fazendo com a intenção de construir alguma coisa, né? Então, que cada vez mais os nossos monumentos, né, tragam uma referência coletiva, né, e não simplesmente de só uma configuração, né? A gente tem que tomar cuidado também com a memória, como o professor Piano Bezerra de Menezes fala, né? Cuidado com a memória, porque ela pode ser um processo de exclusão do todo. Então, sempre olhar dessa forma e olhando esses monumentos como uma forma holística, né? A sua intenção, quem construiu, qual era a sociedade, né? Para a gente lembrar todas essas matrizes e ele tornar um portal e não simplesmente uma memória. Aqui então fica só como uma dica, né? Só uma pitada de sal aqui para todo mundo ir lá descobrir um pouquinho esses símbolos, essa figura dos símbolos. A gente vai estar colocando aqui, né, a fisionomia, essas referências, as ânforas, as vestimentas, os monumentos, a gestualidade, né? E aí vai dizer muita coisa também do processo, né, dessas figuras clássicas. Aqui nós estamos retirando nessa figura, a gente está retirando as mangueiras que foram colocadas em um determinado momento, onde a mulher, ela jorrava água, né?
mas para isso foi feito todo um trabalho quase que espúrio, né? Colocando essa função na mulher, de uma necessidade física de se colocar, aonde ela não tinha essa função, era uma função simbólica. E aqui a gente foi retirar, então, todos os mecanismos, então, do que estava jorrando a água, tá? E quase que fazendo ali um processo bem criminoso mesmo com as figuras, né? Para que ela tinha que jorrar água fisicamente, se a sua função era simplesmente ali simbólica, né? E isso causou uma estranheza, mas é bom, vamos lá, vamos pensar, vamos ver qual é a posição, né? Se realmente é necessário ter essa posição, ou simplesmente a figura já contempla, né? Tá? Depois aqui de todo esse trabalho, então, aqui uma figura mostrando o estucamento, né? Voltou ali, então, a gente fazer todo um trabalho de recuperação superficial e a coloração, então, nesse tom da terracota, né? Nesse tom da pele morena, né? Da pele que foi queimada ali, a pele que foi queimada ao sol, né? E trazendo umas informações bacanas aí. Tá mostrando aqui a figura das mãos também, né? E os detalhes que não davam para ser percebidos com as tintas impermeáveis, né? Depois de toda a decapagem que foi feita, a gente consegue perceber então a filigrana das roupas, né? O nível também das arestas, né? E essas figuras elas se tornaram mais quase que mais humanas, a gente pode falar assim, né? Elas ganham mais leves, né? As suas formas. E aqui interessante a gente ver também, é claro que ainda falta aqui alguns tons de pele, mas a gente pode perceber que é muito tom de pele, né? Desde aquelas matrizes mais originárias, né? Das matrizes das peles vermelhas, das matrizes das peles negras, das matrizes das peles amarelas, né? A gente vai ver muito o Chateau ali com essa coloração e com os pigmentos à base transpirante, é um monumento que transpira, né? Você vai ver que ali ele vai envelhecendo, ele vai sujando, mas ele não desgasta. Por quê? Porque é feita como se fosse uma pele mesmo. Ele transpira e tem os próprios tons e a textura da nossa pele. Aqui um pouquinho, né, da figura, então, do Netuno, né, ou do Poseidon. Inclusive tem ali as abelhas que estão lá até hoje. A gente fez um tamponamento para trabalhar e elas continuaram lá, que é um símbolo interessante. Vocês têm uma caixa d'água hoje com uma colmeia de mel grande, né? Então isso, em toda a civilização, você tem ali um símbolo, né, muito grande desse mel vertendo dessa caixa d'água, tá? Isso foi uma coisa que a gente não mexeu. Inclusive todo mundo fala, não, mata as abelhas e tal. Fala, não, elas estão lá, não mexem com ninguém, né? E é um símbolo importante também que foi. Fora ele também, hoje a gente tem os passarinhos, né? O João de Barro também, que vira e mexe, está ali constituindo ali umas casinhas, né? Então você vê que os próprios elementos da natureza vão usar, né? Como umas montanhas artificiais, tá? E olha quantos símbolos, né, que a gente tem aqui, nessa figura aqui, mostrando os símbolos também. Tem o tridente, que é o movimento, né, a gente lembra, inclusive, do desenho, né, do Poseidon, ele levantando o tridente, movimentando essas águas, né. E ele está olhando, então, para o pôr do sol, né. A gente conversou muito com o Osdi, que ele fez aquele grande livro, né, também, a troca de olhares da Santa com o Poseidon, e a gente viu que o Poseidon, ele está olhando não para a Santa, porque a Santa foi construída depois, né, dele, e ele está tomando conta do pôr do sol para que ele renasça novamente, né? Todo um valor simbólico também ali do guardião, então, da pequena morte todo dia nossa, né? Aqui mais uma estampa também, né, mostrando os símbolos dos peixes, das flores, dos adornos, né, essa geometria do Chateau. O peixe também mostrando sempre as águas, né, puras, as águas que trazem também uma fertilidade, as águas também que são
propícias de uma riqueza, né? Que estão lá também, né? Aqui uma figura antes e uma figura depois da intervenção. Lembrando aqui também do próprio símbolo do metal, né? O metal, ele é um produto cultural. O metal não existe na natureza. O que existe na natureza são óxidos de ferro, óxidos de cobre, e o ser humano, ele pega esse material e transforma ele em metal. Então, essa luminosidade do metal, né, é uma oxirredução. A tendência natural dele é voltar ao estado físico da natureza. Então, a oxidação, a ferrugem, nada mais é do que ele voltando ao estado de Cronos, né? Então, a gente tem que lembrar que a nossa função do conservador-restaurador é quase de Zeus, né? Aplacando a fúria de Cronos. A gente tem que entender qual é essa patologia, a gente tem que entender qual é essa doença, a gente tem que entender qual é essa fisiologia que está instalada nos monumentos, e a gente vai simplesmente diminuir um pouco essa morte, porque a gente sabe que a morte ali está decretada pelo mundo de Cronos, né? Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver uma relação de pertencimento, se a gente não tiver uma ação coletiva desses monumentos, o que nós vamos ver é que nós vamos perder esses saberes e fazeres, nós vamos perder essa monumentalidade, a gente vai perder esses documentos construídos que estão aí por trás das fachadas, né, dos monumentos. Aqui uma cena também com a caixa d'água amarela, né, nos tons ocres, mostrando então o coroamento das colunas ali em formato de peixes também, né? E ali a gente tem toda uma ordem também, desde as colunas dóricas, né, que são as colunas mais simples, aquela coluna básica, depois as colunas jônicas e depois a coluna corinta, né? Também mostrando as guirlandas. Então a gente tem uma relação muito grande também com a construção dos próprios templos, né? Seja ele o templo católico ou o templo ou os próprios terreiros também, são sempre formados por essa área da sacralidade, né? Aquilo que a gente separa da nossa vida diabólica e vai ao sentido do simbólico, né? Diabólico por quê? 2 ou mais informações. Então, na porta da igreja, na porta do terreiro, na porta do templo, a gente deixa a nossa vida diabólica e vai ao sentido do simbólico. Para isso, o ser humano também utilizou a arte, né? A arte é uma forma de a gente entrar numa cartaz e se ligar com o universo. A gente tem uma relação intrínseca com o universo a partir do momento que a gente entra, e a arte serve muito para esse contato da forma simbólica, né? Às vezes a linguagem verbal ela pode ser diabólica, né? Mas a linguagem simbólica ela vai unir. A gente vai ter uma relação então de união com o próprio universo, que somos nós mesmos, né? Quando a gente entra em contato com a gente vê todo esse potencial. Essa é a forma das colunas. As colunas, né, ela representa isso. Quando a gente deixa o mundo profano e entra no mundo místico, entra no próprio mundo nosso de coletividade. Lembrando que os prédios, os templos, todos os prédios públicos têm colunas. Quem entra num prédio com coluna, deixa de trabalhar para si e vai trabalhar para a coletividade, né? Então a gente vê o quanto é importante também esses valores simbólicos, né? Um pouquinho aqui também mostrando nessa cena as guirlandas, né, em formatos de flores, ou os nós, ou, né, os 40 dias que Jesus passou também no monte, que Moisés também passou, ou as descendências também, né, de Noé, enfim, ele tem um valor simbólico muito grande também. E aqui nessa figura, novamente, mostrando então agora o Château d'Eau, não mais só como monumento, mas também presente no tempo, né? Esse tempo onde a gente consegue contar, né? A gente consegue permear e entender não só o monumento, mas também a própria nossa vida, a própria nossa existência, né? A partir de toda essa informação contendo. Um pouquinho aqui também nessa cena, são 2 mãos carregando uma peça de uma argamassa, que é as oficinas que a gente fez, né? E que possivelmente tem que ser feitas, e que é uma continuidade que a gente sempre faz, hoje muito com a universidade, que também aqui está sempre presente, né? A gente passando essa informação, então a gente vai buscar os saberes e fazeres dos antigos, trazer como oficina para as crianças, para os jovens, para essa nova geração,
entender um pouco desse processo que a gente fez, essa leitura, né, e levar isso como um portal para gerações futuras, né. Então, a importância, então, dessa relação do pertencimento, né, onde a gente vai ver ali toda uma relação, então, de pertencimento com as escolas. Por isso que é muito importante essa educação patrimonial, né, essa relação, essa vivência dentro das escolas, para que essa nova geração já venha impregnado com essa relação dos amores, dos afetos e até desafetos dos monumentos, né? Mas que tem que ser levado isso para a geração futura, porque senão a gente vai acabar perdendo qual é a essência desses monumentos. Nessa cena aqui também a gente mostra um pouquinho das areias e da cal, que é a constituição dessa própria argamassa, e depois os pigmentos que foram usados também em tons ocrisantes, né? Lembrando que a cal ela é utilizada pelo ser humano há mais de 10 mil anos, tá? A cal para nós ela não é uma coisa pobre, é uma coisa nobre. A gente vai ver que ela nasce então com todas as matrizes africanas, norte da África começa então as primeiras construções. Ali a gente vai ver então em Nairobi, a gente vai ver ali todo o norte da África, Egito, depois entra pela Mesopotâmia e até antes também Palestina, Jericó, a gente vai ver muita construção com esse elemento ligante cal, tá? E aqui no Brasil também, por mais de 450 anos, né, depois de toda a colonização, a gente vai ver que se utiliza também dessa argamassa e desse material ligante, que é um ligante aéreo. Ele endurece com o ar, diferente do cimento que ele endurece com a água. Então a gente fala que o cimento é um ligante, aquilo que endurece com a água, e a cal endurece com o ar, e ela tem várias características importantes, porque ela demora para secar. Quando você coloca água no cimento, em 2 horas ele já fica com a sua rigidez final, enquanto a cal, ela demora de 30 a 40 dias. Então Michelangelo falava que ele construía os grandes frontões da igreja com pedaços da própria pedra, né? Ele falava que com várias pedras ele fazia uma só, os grandes frontões dos monumentos. Então é muito importante a constituição da cal como material de construção do patrimônio histórico. Nessa figura aqui, a gente está vendo então a mão aqui com uma espátula, retirando essas camadas, né, que não são só camadas físicas, né, elas são camadas simbólicas, né. E esse caminho que a gente chama o caminho da zeladoria do patrimônio cultural, né, que é não só atuar na área da restauração, mas também trazer essa relação do zelo, amor e afeição, da passagem, do contato, né, de trabalhar esses monumentos como informações que ele tem. Essa figura aqui mostra, então, um grupo, né, sendo trabalhado para fazer a conservação do próprio Chateau d'Eau e dos próprios monumentos. Durante um tempo, a gente fez ali mais algumas limpezas, né, e espero agora também, né, com um novo grupo aqui entusiasmado, continue ali sempre para manter o potencial todo desse monumento. Aqui a gente mostra algumas cenas também do entupimento, das formigas também que se apoderaram daquele espaço, né, trazendo alguns danos aí importantes, né. E a limpeza, né, desses monumentos, né, porque a gente toma banho todo dia, não é isso? A gente se banha, a gente tem até um movimento de trabalho, não só de limpeza, mas também uma coisa espiritual. Por que não lavar os monumentos, né? Por que não considerar esses monumentos vivos a partir do momento que ele conta um pouco da nossa história, né? Então, lembrar que, às vezes, a ação de manutenção é muito mais importante do que a ação restaurativa. A ação restaurativa é muito mais custoso, demora muito mais, não é, para se fazer, e perdeu um pouco dessa originalidade, sendo que a possibilidade de lidar com zelo, a limpeza, a lavação, então, né, é muito mais importante do que as ações restaurativas. E agora, né, para finalizar um pouquinho, né, do painel, aqui é uma figura do painel, Sinta-se Feliz, onde também estava entrando num processo de colapso, ele perdeu a sua posição original, ele já estava entrando numa posição de arruinamento, e aí a proposta, junto com a Fazenda Tafona, junto com a Marô, foi esse desafio, né,
de segurar ele. Então foi feito toda uma concretagem por trás, esse atirantamento com toda uma estrutura também por baixo do painel, né? A gente fez uma alavanca, não é só aquele que a gente vê, a gente tirou um pouco da terra, criou uma dinâmica também para trás, pelo próprio peso da terra, conter esse painel. Enfim, foi feito todo um trabalho de consolidação e a valorização desse painel para as futuras ações aí de um restauro, né? Mas só essa possibilidade que a gente vai ver daqui a pouco já trouxe à tona aí essa maravilhosa obra de arte que fala muito, né, da história de Cachoeira. Eu não preciso nem falar porque a gente vai ver daqui a pouquinho, e acho que o pessoal que inclusive fez, né, também esse painel está aqui, e a gente pode contar e gravar essas histórias, que é muito importante. A diferença da ruína e do arruinamento. Infelizmente, a gente está acostumado hoje a falar que o arruinamento é uma ruína. Não, a ruína é quando a gente perde o contato daquelas pessoas que criaram. Então, a gente vai fazer suposições, vai ter uma leitura histórica de uma civilização que a gente não teve contato. Infelizmente, a gente vê que muitos casos de arruinamento, eles são usados para poder fazer questões de restauro. Mas são arruinamentos, porque a sociedade que o construiu ainda sabe a sua intenção. Então, por isso que é muito importante o resgate dessas intenções, para que se perpetue esses monumentos, não como arruinados, mas como monumentos vivos. Isso aqui foi na semana passada, né? Aí eu faço um agradecimento aqui aos meus grandes irmãos aqui, né? Luciano, Luizinho, que prontamente ali, quando a gente precisou, pegaram ali nas ferramentas ali, vieram junto com a gente, né? Para encarar esse desafio. E graças a essa união, né? Junto com a prefeitura também que deu, né? E está dando todo o suporte ali, e a Marô, a gente fez um trabalho coletivo bacana. Vocês vão ver o resultado daqui a pouquinho. E aí, como pensar em realizar essa zeladoria agora, né, com as suas materialidades, com os símbolos e com as práticas, né? Aqui a gente está vendo um painel, então mostra um pouco dessa reflexão, né, do que são esses monumentos, do que são essas casas, do que são aí essas informações que estão aí por trás dessas materialidades. Aqui nessa estampa, aqui a gente traz os pilares da zeladoria, que são algumas relações, né, do conhecimento, uma bola vermelha, o empoderamento, uma bola alaranjada, e o pertencimento, uma bola amarela, que elas fazem, então, toda uma relação econômica da existência social, né? Então, trabalhar com essa coletividade, trabalhar com esse tripé do conhecimento, a relação do pertencimento, e principalmente o empoderamento, que é a gente saber que nós somos ativos no processo da preservação cultural. A prefeitura é dona e é gestora, né? Mas, na verdade, quem tem essa relação toda desse monumento, do elemento difuso, somos todos nós, né? Todas nós ali somos donas, então, desse processo dos valores simbólicos das visualizações. Bom, então, queria agradecer aqui, não sei se eu passei muito do horário aqui, mas mostrar um pouco dessas monumentalidades, o quanto que a gente tem aí, né, por trás, então, desses tijolos, né? Lembrando que o tijolo não tem só dimensão e sangue e suor de quem amassou também. E aí daqui a pouquinho a gente vai ver lá, e agradecer muito a participação aqui com vocês.